Aleluia. Boa noite, que a paz do Senhor, sua graça, seu favor, continue sendo intenso em cada coração. Que gostoso, né? Estarmos juntos aqui nesse lugar, adorando a Ele, ao nosso Deus, o nosso Deus querido, né? Que bom. Como eu havia dito semana passada, foi uma festa linda, né? Da tarde do Mais Um, e valeu a pena, obrigado, ver novamente, né, o que aconteceu com os nossos adoles semana passada, né? Glória a Deus. Gente, o aviso do Nico foi colocado, né? Mas as vagas já acabaram. Nós fizemos aí a última, surgiu uma vaga, aí nós colocamos, não se lembro que dia, de manhã, quando deu meio-dia já tinha sido preenchido. Então, né, já está com todo o grupo, né, que vai participar agora em setembro, já composto. Vamos ter aí a participação de 64 pessoas no Nico de setembro. Vai ser a maior edição do Nico da história, né? E estamos com muita expectativa, em oração, em jejum. Eu temos certeza que será bênção, né? Como também temos certeza que a celebração no domingo, né, do Nico, vai ser bênção aqui também, não é? Glória a Deus. Quantos estão felizes? Muito bom. Eu quero orar para que a gente possa entrar na palavra, e gostaria que você fechasse seus olhos, né, para que a gente possa aí se aproximar mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui neste lugar. Pai, eu louvo a Ti porque esta igreja, este lugar tem sido palco, né, da Sua presença, tem sido um lugar onde temos entregado a Ti todo o nosso ser, os louvores, as nossas primícias. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua bondade, Teu amor, Tua graça, Teu favor, porque o Senhor tem sido bom o tempo todo. Muito obrigado, ó Pai. Eu louvo a Ti nesta noite, e que a palavra deste momento, a palavra que vai ser liberada, seja uma palavra contundente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Só para lembrar, quarta-feira agora, eu não lembro o dia que é, mas quarta-feira, a partir das 20 horas, eu vou estar aqui, né, para dar a palestra para aqueles que vão passar pelo batismo nas águas. Só então é que a gente confirma, né, se haverá batismo ou não. Então, tem a chamada do batismo, nós cremos e queremos que o batismo aconteça, não é? Mas vai depender das pessoas que vão passar pelo batismo. Então, quarta-feira que vem, nós teremos uma palestra. Então, todos aqueles que ainda não foram batizados nas águas, podem vir, né, pastores, supervisores, líderes, façam o meio de campo para que essas pessoas estejam aqui na quarta-feira, ok? Confirmando-se o batismo, na quinta-feira a gente divulga, né, confirmando ou não tendo o batismo, ok? Mas uma coisa importante, quero lembrar, domingo que vem é muita festa, então eu gostaria que você viesse com muita alegria, né? Nós vamos, mais uma vez, o trimestre, né? Encerramento de um trimestre e o início de um outro trimestre, teremos novos membros para serem reconhecidos, então eu quero contar com todos semana que vem, amém? Glória a Deus. Eu quero começar declarando nesta hora, eu quero declarar, e eu gostaria que você repetisse essa declaração. Então diga comigo, amém? Em nome de Jesus, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso em tudo que a Bíblia diz que eu posso. Se você crê nisso, né? Toma posse dessas afirmações, ok? Essas frases, ela
foi falada agora, né? Nós profetizamos juntos, nós declaramos. Não foi uma frase de impacto, mas foi uma frase para reforçar a ideia sobre a nossa identidade. E eu quero falar sobre isso nessa noite, né? A nossa identidade cristã, a nossa identidade como homens e mulheres convertidos em Cristo Jesus. E a nossa identidade, a nossa conversão, ela se baseia na palavra de Deus. Essa palavra, né, que vamos ver vários textos hoje, essa palavra, né, que traz vida, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, essa palavra é que traz transformação, não é? Então, aquilo que nós declaramos é com base naquilo que cremos na palavra, não em opiniões ou qualquer outra, né, situação, ou até mesmo as mentiras do inimigo. Eu quero falar muito sobre isso hoje, que o inimigo ele é muito mentiroso quanto quem nós somos. Então ele vem com porções no nosso pensamento, na nossa mente, para perverter ou reverter aquilo que é nosso, aquilo que quem nós somos, em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia ensina que em Cristo somos uma nova criatura. Então o diabo não pode roubar isso da minha pessoa, nem da sua pessoa. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Eu e você fazemos parte do rol, né, dos filhos ruios que nasceram de novo. Não permita que o inimigo roube essa verdade de você. Amém, gente? Então, nós nascemos de novo, ok? Somos uma nova criatura. Filhos de Deus, perdoados e com uma nova identidade, e que nos capacita a viver uma vida de vitória e propósito. Amém? Então, nós somos uma nova criatura em Cristo. Quando você declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou uma nova criatura, não é? E ali uma porção de coisas foram trazidas, agregadas a nós. E uma coisa muito importante é que ao olhar para isso, ao vivenciar isso, eu tenho que ter muito claro no meu interior sobre a minha identidade, quem eu sou. Eu não posso ter dúvidas quanto à minha vida, à minha salvação, né? A minha vida com Deus, o meu contexto de igreja. Então eu não posso ter essas dúvidas. E o tema de hoje é: minha identidade é em Cristo. Amém, gente? Então o tema de hoje é: minha identidade é em Cristo. E esta é uma afirmação poderosa, ok? Se você quiser, diga para alguém: olha, a minha identidade é em Cristo, ok? Isso é profético, é uma afirmação poderosa. Eu não posso ter dúvidas quanto a essa questão. E eu gostaria de pegar o texto, que ele é um texto bem conhecido, né? Então vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Vou pedir ajuda lá para o nosso querido Tiago, né? Então, 2 Coríntios 5, 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova, todos conseguem enxergar no telão? A palavra continua dizendo: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse texto ele é muito forte. Na NVT, a nova versão transformadora, diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Glória a Deus. Bom, este versículo, ele é bem conhecido por muitas pessoas. Quantos aqui conheciam esse versículo? Levanta a mão, quero ver. Olha só, muita gente conhecia este versículo, né? Alguns até de cor. Só que a verdade é que, por muitos, né, é um dos versículos menos vivido em sua plenitude. A gente conhece o versículo, a gente lê o versículo,
A gente decora o versículo e a gente não consegue captar a essência desse versículo, porque ele está dizendo, está afirmando que nós somos uma nova criatura. Então, gente, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E de que forma nós passamos a ser uma nova criatura? De que forma nós estamos em Cristo? De que forma que isso se deu? No momento em que nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Naquele momento, a nossa vida começou a mudar. O Espírito Santo, começou a habitar em nós. E nós fizemos essa declaração pela fé. Amém? Pela fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo começou a habitar em nós porque nós estávamos hibernando no nosso espírito. Nós somos homens e mulheres espirituais, temos uma alma, moramos nesse corpo, Enquanto você não faz aliança com Jesus, o espírito do homem está hibernando. E quando você declara, ele deixa de hibernar, ele renasce ali, E aí você começa a ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Posso ouvir o amém? E essa comunhão traz uma nova dimensão para as nossas vidas. Somos uma nova criação, somos uma nova pessoa, a espiritual, temos uma nova identidade que é de Cristo. Quantos aqui já passaram pelo encontro de Deus, encontro com Deus? Levanta a mão. Então eu quero que você diga o teu nome completo com a nova identidade. Vamos lá? 1, 2, 3. De Cristo, amém? Quem não passou pelo encontro ainda, o ano que vem teremos um encontro com Deus. Há um comentarista bíblico, um comentarista que faz aí vários comentários, ele debulha, vamos assim dizer, os versículos. Eu achei bastante interessante o comentário que ele faz sobre 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Põe para mim, por favor, eu quero ler. Não, o que está no banner. Vamos lá? Isso. Diz assim, ele escreve: quando cremos em Jesus Cristo pela fé, tornamo-nos pessoas novas em nosso interior. O Espírito Santo nos concede vida nova, concede vida nova e, portanto, não somos mais os mesmos. Quem aqui não é mais o mesmo depois que se converteu, Nós não somos mais os mesmos, não é? Não somos, olha que importante, não somos reformados, reabilitados ou reeducados, e sim recriados. Somos uma nova criação. Diga para alguém: eu sou uma versão maravilhosa, porque eu sou uma nova criação do Senhor. E ele continua, que vive, então, nessa nova união, nessa nova criação, essa nova pessoa que eu sou, eu tenho que viver em união com Cristo. Ser convertido não significa apenas virar a página. Antes, a conversão é o começo de uma nova vida sob um novo Senhor. Glória a Deus. Fica claro e evidente que isso é uma realidade sobre nós. Somos uma nova pessoa, uma nova criação em Cristo. Em Cristo temos uma nova identidade e ponto. A minha nova identidade é em Cristo. E quando eu tenho esse entendimento da minha nova identidade, pode vir a luta que for, pode vir a tempestade que for, pode vir as circunstâncias que for, eu tendo claro que a minha identidade é em Cristo, é por Ele que eu vencerei essas lutas e adversidades. É por causa dele que hoje todas as maldições já foram resolvidas na cruz do Calvário. Então, se foi resolvida na cruz do Calvário, e eu sou uma nova criatura em Cristo, nenhuma maldição tem poder sobre a minha vida.
Isso é bênção. Lá na cruz do Calvário, em Cristo, Ele resolveu a questão do pecado, Ele resolveu a questão da iniquidade. Então, isso quer dizer que eu, como uma nova criatura, eu não posso mais viver debaixo do domínio do pecado, porque eu sou uma nova criatura. Quem pode crer nisso, que diga amém. Então, nesse contexto, né, e do 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, em outros versículos, que alguns eu vou pegar hoje, há uma dica legal, né? Algo que se repete nesses versículos, que eles estão sendo conjugados, foram conjugados no passado e presente. Então quer dizer, né, esse texto que nós lemos e os textos seguintes que nós vamos ler, que já foi feito. Quando o verbo está no passado é porque já aconteceu. Quando o verbo está no presente é porque é uma convicção. Então nós precisamos ter esse entendimento, né, que já aconteceu algo real e verdadeiro nas nossas vidas. Amém? Algo real, verdadeiro, poderoso, sobrenatural aconteceu nas nossas vidas. Nós somos uma nova criatura. Nós somos pessoas com uma identidade em Cristo. Estou batendo bastante nessa tecla, porque tenho percebido que o diabo tem roubado muito de muitas pessoas. Pergunta: por que em Cristo? Por que Cristo? Porque foi por causa dele que nós somos essa nova criatura. Através de que momento? Lá na cruz do Calvário, né? Lá na cruz do Calvário, ele resolveu todas as questões pendentes. Ele resolveu o problema que foi entregue lá no Éden, pelo primeiro homem, Adão. E ali Adão e sua esposa, Eva, né? Eles, na desobediência, eles pecaram. E ali começou toda uma série de problemas. Na alma do homem, nos sentimentos do homem, o homem se alastrou no pecado. E ali na cruz do Calvário, então por que nós somos de Cristo? Porque através dele, lá na cruz, ele resolveu essa parada. Lá em João, capítulo 19, versículo 30, Jesus ali quase no momento final da sua crucificação, após horas ali de angústia, lá na cruz do Calvário, né? Assim que ele bebe aquele vinagre, não é que dão para ele beber, ele estava com sede e dão vinagre para ele beber, ele diz aquela frase que trouxe, né, uma divisão, né, um divisor de águas para a humanidade. Está consumado. A palavra consumado é teleu, que é algo completo, algo que não precisa de mais nada. Alguns, né, que conhecem a língua aramaica, grego, né, dizem que a palavra consumado, no entendimento da escrita, que foi escrito, né, algo mais forte, mais contundente, quer dizer, consumado, consumadamente consumado está, ou seja, está totalmente completo. Então nós, através de Cristo, somos uma nova criatura. Vamos passar por lutas, tribulações? Sim, vamos, mas em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E eu quero ver aqui alguns textos que mostram para nós que o verbo está conjugado no passado ou presente, que tem a ver conosco. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 10, diz que estamos completos nele. Diga: eu estou completo em Cristo. Então diz assim: também nele vocês receberam a plenitude. O verbo está aqui, né, dizendo para nós que já aconteceu, é nosso. Não é algo que pode acontecer, já é nosso. Diga para alguém que está do teu lado: você está pleno em Jesus. E aí diz assim: ele é o cabeça de todo o principado e potestades. Em algumas versões ele diz aperfeiçoados em Cristo, não é? Vamos para o segundo texto, Colossenses 2:12,
diz que estamos sepultados e ressuscitados com Ele, amém? Então o meu velho homem, né, ele foi sepultado, e nós ressuscitamos com Cristo. O batismo, inclusive, que vai haver semana que vem, é o símbolo de sepultarmos o velho homem. A gente aceita Jesus, começa a caminhar, começa, né, esse movimento, e vai chegar uma hora que a gente precisa declarar publicamente que a nossa fé está em Cristo, porque eu estou nele. Então eu vou lá, em um ato de muito poder, de muita convicção, a gente vai e sepulta aquele velho homem lá nas águas do batismo. Então, se você está em Cristo, não precisa esperar 30 anos para passar por batismo. Você não precisa fazer cursos e mais cursos e mais cursos. Basta você entender quem você é, a sua identidade, em quem você está, e passar pelo batismo. Só que a gente sepulta o velho homem no símbolo, e quando a gente sobe da água, a gente está simbolizando ressuscitados com Cristo. Quem me entende, diga amém. Diz assim: e tendo sido sepultados juntamente. Não está dizendo que eu serei, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Um terceiro texto, Colossenses 3, diz que estamos nele. Olha que coisa linda. Eu gosto demais desse versículo. Já fiz aqui algumas ilustrações a respeito dele. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos ler esse versículo conjugando na primeira pessoa? Eu vou dar um exemplo. Porque eu morri, e a vida, né? E a minha vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Dá para a gente conseguir falar assim? No 3, 1, 2, 3, vamos lá? Isso está sendo gerado vida para você? Isso faz sentido para você? Quando a gente tem essa revelação, nós não permitiremos que o inimigo venha roubar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Algumas verdades sobre a nova identidade em Cristo. A primeira verdade, eu vou encontrar em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós estávamos no poder das trevas, hoje, dentro do reino de Jesus. O poder das trevas nos controlava. O poder das trevas nos humilhava. O poder das trevas criava várias coisas. Mas quando em Cristo eu saí dessa condição e estou agora no reino de quem? Do seu Filho amado Jesus Cristo. Segunda coisa, segundo ponto, Gálatas, Gálatas 4:7. Aqui diz que nós éramos escravos, hoje em Cristo somos livres. Diga, eu era escravo, hoje em Cristo sou livre. Você crê nessa verdade? Então essa é uma verdade sobre a sua vida, a minha vida. Essa é a minha identidade, eu sou livre em Cristo. Mais Efésios 2:1, né? Ele está colocando lá os versículos, mas eu quero só trazer o texto em cima. Estávamos mortos, hoje temos vida. Amém, gente? Diga, eu estava morto, hoje eu tenho vida. Olha que texto lindo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Lembra, né? A gente não tem como deixar de lembrar. Deus já não lembra mais, mas nós às vezes trazemos a memória para que a gente reflita e para que a gente use da nossa experiência para abençoar outros. Mas lá atrás, no passado, nós estávamos, né, encalhados, enfurnados num poço de transgressões e pecado. Sim ou não, gente? Nós estávamos alcoólatras, viciados em drogas,
prostituição, adultério, não é? Mentiras, roubos, uma série de coisas, né? Falta de amor, vingança, ódio, ressentimentos, uma série de transgressões, de pecado que faziam parte das nossas vidas lá atrás. Mas quando eu aceitei Jesus, essas transgressões, essas coisas já foram resolvidas lá na cruz do Calvário, pela fé. E hoje eu tenho vida. Diga, eu tenho vida. Quantos têm vida aqui? Aplauda ao Senhor, amém? Romanos 5,10, de inimigos para reconciliados e amigos de Deus. Quantos aqui já brigaram com alguém? Já brigou, já saiu no soco, já xingou de lagartixa, ficou de mal? Os irmãos, né? Quantos irmãos em casa? Qual os irmãos que não brigam entre si, né? Estou de mal, briguei. Aí de repente tem que chegar o momento da reconciliação. Gente, porque senão você vai ficar carregando um problema para o resto da vida. Perdoa. A Bíblia é clara. Perdoa. 70 vezes 7, perdoa. Não tem por que ficar carregando. E eu quero partir desse exemplo, dizendo que nós, como inimigos de Deus, né? Nós estávamos longe de Deus, vivendo uma vida de tranqueira, né? Aí, de repente, fomos reconciliados. Temos uma comunhão com Ele. Somos amigos de novo de Deus. Amém? Diga para alguém, fala assim, isso é maravilhoso. Mais um, Efésios 2, 12 e 13. Aqui diz que éramos estranhos. Hoje somos da sua família, gente. Como é bom nós estarmos num ambiente de família, porque Jesus está aqui, o nosso Deus está aqui. Eu era estranho, eu era alguém longe, né? Mas quando eu em Cristo firmei a aliança, hoje eu sou da sua família. Eu sou da sua família. Eu tenho o direito de sentar à mesa com Cristo. Amém, gente? Pertencimento, não é? Somos filhos, glória a Deus. Mais um, Gálatas 3, de 13 a 14. Estávamos debaixo da maldição, hoje abençoados com toda sorte de bênção. Gente, nós estávamos debaixo da maldição. Hoje nós estamos debaixo de toda sorte de bênção, porque em Cristo, lá na cruz, Ele resolveu o problema. Você tem que crer nisso, não abra mão dessa verdade. Se vier o sopro do inimigo no seu pensamento, na sua mente, sobre o seu passado, sobre coisas sobre você, né, sobre maldição que você vivia, você tem que entender que em Cristo essa maldição já foi resolvida, amém, gente? Não aceite acusações do inimigo. Não aceite as mentiras do inimigo. E por último, eu quero colocar o sétimo aqui, 1 Pedro 1, 3 e 4. Estávamos sujeitos ao julgamento eterno. Hoje temos a herança celestial. Então esse texto, né, nos mostra que se nós não tivéssemos feito aliança com Jesus, nós estaríamos fadados, né, a julgamento eterno, julgamento para ir para o inferno. Mas como nós temos essa verdade muito clara em nós, hoje nós temos uma herança celestial. Levante a sua mão direita e fala assim, eu tenho uma herança celestial. Fala assim, eu declaro que os decretos dos céus estão a meu favor, em nome de Jesus. Isso é profético, amém, gente? A nova identidade em Cristo representa uma nova criação. Fomos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele. Temos que estar mortos para o pecado, porque o pecado não pode ter mais domínio sobre as nossas vidas. Não podemos ser mais escravos do pecado. O pecado não faz parte da nossa natureza. Hoje nossa natureza é santa. Coloca para mim 1 João 3,6, porque queremos ler juntos. 1 João 3,6. Põe para mim, para nós. Vamos no 3? 1, 2, 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando.
Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Que fique a dica, né? Para que a gente não viva pecando, pois não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Dito tudo isto, sobre a nossa identidade, eu quero trazer uma revelação aqui, sobre uma área em nossas vidas que muito provavelmente é uma das áreas mais vulneráveis e suscetível aos ataques do inimigo. É a área da nossa mente, dos nossos pensamentos, a nossa alma. Eu estou falando, o Espírito está ministrando, e você está vendo biblicamente quem você é, quem nós somos em Cristo. Mas muitas vezes, durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, vem sopros do diabo na nossa mente, nos nossos pensamentos, para perverter aquilo que nós somos. E muitas vezes a gente não consegue trabalhar em cima disso. Muitas vezes o inimigo vem com sutilezas. Por exemplo, né? Jejum que estamos fazendo, alguns estão fazendo, o diabo vem e fala: por que vai ser jejum? Você vai ficar muito ruim. Ele vem com as mentiras, com as artimanhas, porque ele sabe que se ele começar a bombardear a sua mente e você aceitar aquilo, né, nós vamos ficar num buraco sem fim. Então o diabo, ele tem uma artimanha de atacar a mente, atacar os nossos pensamentos. Então nessa noite, né, nós queremos trabalhar em cima disto. Daqui a pouco eu quero falar algumas coisas sobre ataques, né, sobre a nossa identidade um pouquinho mais. Então, gente, mesmo tendo a convicção de que somos uma nova criatura em Cristo, precisamos atentar aos ataques do diabo, porque ele vem atacar as nossas mentes e os nossos pensamentos. E Paulo, ele deixa um ensinamento bem importante. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Hoje nós vamos ler bastante textos, né? Porque eu sei que essas palavras, esses textos, esses versículos trarão muita vida aqui nessa noite. Então, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque, embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Uma outra versão diz: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Mas o versículo 4, continuando: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Cristo para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Numa outra versão diz: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Queridos, muitas vezes o diabo, de tanto ele bater forte, fortalezas são colocadas em nosso coração, em nossa alma. E nós precisamos ouvir o que está sendo dito nessa noite, para fazer uma avaliação de como nós estamos, para que a gente possa, né, frear toda a ação do inimigo, que ele faz, para que a gente não continue na nossa identidade que é em Cristo. Em Cristo, nada daquilo que ele fala é verdade, porque ele é o pai da mentira, né? Amém? Então, gente, por falar nisso, eu quero dar uma guinada aqui na palavra. Segura um pouquinho sobre a identidade, eu quero vir para esse outro lado de Satanás. Não quero falar muito sobre ele não, mas vamos lá. Pergunta: quantos aqui sabem que o diabo é o pai da mentira? Ele é o pai da mentira. Sim ou não? João 8,44, quem é que desmascara Satanás? Quem é que traz a luz sobre a artimanha de Satanás? O próprio Jesus. João 8,44, vamos ver aqui. Então veja bem, hoje nós estamos vendo mais uma vez sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. E vamos agora ver o contraponto daquilo que o diabo faz para que a gente não viva essa verdade diariamente. Então, João 8,44, Jesus está desmascarando Satanás. Aqui eu não vou entrar no contexto, mas olha, vocês são do diabo. Está falando para um grupo de judeus, que é o pai de vocês.
tá? Não vou entrar nesse contexto, mas olha o que ele fala, o que ele revela para nós. Ele desmascarou Satanás, ele desmascarou o diabo, né? E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. No diabo não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás foi desmascarado, né, por Jesus. Jesus passou todos os detalhes de que o diabo, ele é mentiroso, não é? Então Satanás é o criador da mentira, e todo o seu reino é feito debaixo da produção das mentiras. Essas mentiras, elas vêm em forma, sei lá, de ideologias. Muitas mentiras são passadas nas faculdades. Faculdade, escola, ensino, né? Deveria passar conhecimento, não ideologias. E eu tenho certeza absoluta que Satanás, o diabo, é o mentor das ideologias que vem com grandes, né, aquele presentão, e acaba trazendo tanta confusão no meio, até dos cristãos. Então, tudo que vem dele é da mentira. Agora, quando Jesus trouxe essa revelação, desmascarando o diabo, sabe o que o diabo fez? O que vocês acham que ele fez? Quando Jesus trouxe essa revelação, quando Jesus, né, desmascarou, né, Satanás, o que foi que o diabo fez? Continuou mentindo. Simplesmente isso. Ele continua mentindo. Vira para alguém e fala assim: olha, o diabo foi desmascarado. Sabe o que ele fez? Ele continua mentindo. E fala assim: e mente a seu respeito. E ele vai continuar mentindo até a volta de Cristo. Eu não gosto de falar muito sobre ele, né? Mas vou dar aqui algumas dicas sobre esse ser. Você já viu, por exemplo, alguém que fica muito tempo fazendo um trabalho, né? A gente estava vendo o trabalho que o Zé Carlos está fazendo lá no sítio do Nico, fazendo um galpão, telhado, madeiramento. Ele realmente é bom naquilo que ele faz. Então, quando você fica muito tempo fazendo um trabalho, né, você fica bom naquilo. E eu quero dizer uma coisa para você: por tanto tempo que ele mente, ele é bom naquilo que ele faz, Satanás. Não se iluda, Satanás, ele é bom naquilo que ele faz. Não sei se você sabe, mas ele tem 3 virtudes, e as 3 é com a letra P. Ele é paciente, persistente e perseverante. Fala para o teu irmão, fala: olha, não se iluda, Satanás é paciente, persistente e perseverante. Então te cuide, irmão. E sendo bom no que ele faz, ele sempre armará as mesmas estratégias, virá com as mesmas mentiras e algumas novas para atacar a nossa mente, nossos pensamentos. Quantos aqui já foram tão bombardeados por Satanás em uma área, em uma outra área, em uma situação, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra nossas finanças? Quantas vezes ele veio bombardeando a nossa mente, as nossas emoções, e a gente acaba, se não tomar cuidado, cedendo. Nós vamos ver o exemplo de Jesus ainda hoje, né, que ele também foi atacado. E é interessante que esse ataque do diabo nas nossas mentes, né, e ele vem de várias formas. Ele vem, planta uma semente, e a gente acaba regando aquela semente, e aquela semente vai gerar, né? Ele planta uma mentira, e a gente acaba gerando. Então olha só, nós entendemos que essas armas de Satanás, essa arma de Satanás, de vir mentir para nós, ele está diretamente tentando mexer na nossa identidade. Quando ele vem dessa forma, mentindo,
criando situações, ele quer atacar a nossa identidade, quem nós somos. Eu não quero entrar nesse contexto, porque não é isso que Deus quer para hoje, mas, por exemplo, a dificuldade de entender sobre essa natureza, o seu gênero. O diabo vem e começa a criar uma situação na cabeça da pessoa, daquela menina, e vai falando que ela não é menina, que ela pode ser o que ela quiser. O diabo mente, vai mentindo, e tem muita gente dentro da igreja que acaba cedendo a essas mentiras, e ela então acha, então já não sou mais menina, porque ele está dizendo aquelas mentiras. Vem sutilmente, ela então se acha um menino, ou vice-versa, é um menino, e aí vem com essas mentiras. Eu não quero entrar nessa questão, mas eu quero entrar mais na questão nossa de feridas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então presta muito atenção no que eu quero dizer. Presta atenção agora, é importante. Caixa alta. O inimigo descobriu que quando o cristão tem dificuldades de aceitar ou resolver áreas sobre a sua identidade, ele fará de tudo para paralisar aquele cristão. Então nessa noite, nós estamos aqui para neutralizar toda a paralisação que o inimigo tem feito para com a sua vida, para com a sua família, para com a sua casa. A sua família é aquilo que a Bíblia diz que ela é. Os seus filhos é aquilo que a Bíblia diz que eles são. Amém, gente? Essa é uma palavra para você viver nela, caminhar nela comigo. Eu quero trazer aqui uma reflexão, né? Uma reflexão muito forte, né? Ele está falando sobre a identidade, né? E eu estava fazendo uma pesquisa. Quem já ouviu aquela frase? Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Quem já ouviu essa frase? Essa frase ela foi dita, né? Por um ministro, pelo ministro da propaganda de Hitler. Ele foi ministro da propaganda entre o ano de 33 a 45, né? Ele foi ali o precursor dessa infame frase, né? Que ele disse: uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. É isso que o diabo tem feito. Ele fala uma mentira, vai falando outra vez, e vai falando, chega uma hora que você se convence que aquilo que ele está falando é uma verdade na sua vida. E eu quero refutar essa frase em nome de Jesus. Eu quero declarar agora que uma mentira dita 1000 vezes nunca será uma verdade. Uma mentira dita 1000 vezes nunca será uma verdade. Diga comigo, uma mentira dita mais de 1000 vezes nunca será uma verdade, porque a minha verdade é Cristo. Eu sou o que Cristo disse que eu sou. Seu filho é o que Cristo diz que ele é. Sua casa é o que Cristo está dizendo que ela é. Eu sou abençoado por Cristo. Muitas vezes a gente pega jargões, a gente acaba falando o que o povo fala, o que o sistema fala. A gente tem que refutar isso. E a gente precisa estar nessa palavra. Sei que muitos aqui, né, já não são mais vítimas das mentiras do diabo, né, em suas mentes e pensamentos, mas eu creio que algumas outras pessoas ainda o são. Mas olha, se alguma área do que eu estou dizendo aqui ainda mexe com você, vai mexer com você, hoje é uma noite de cura, amém? Hoje é uma noite de cura. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Todos nós temos um passado, sim ou não? Todos aqui têm um passado? Lembra desse passado? Para alguns foi muito difícil. Para alguns foram tragédias. E a gente sabe que Deus não queria isso para nós. Mas as circunstâncias, o sistema do mundo, o pecado, a falta de Cristo, talvez os nossos pais lá atrás, uma série de coisas podem ser ditas aqui. E pode ser que esse passado contribuiu muito, né, para que hoje eu tenha algumas coisas, eu tenha alguns sentimentos que afloram. E é com base nisso que eu quero dizer que, sabendo do meu passado e em Cristo foi resolvido, eu não posso permitir que as mentiras do diabo voltem com esse passado para me assombrar,
para me paralisar. Então, o tema de hoje, a identidade em Cristo, é para que a gente possa entender e sair daqui nessa noite curados. Posso ouvir um amém, gente? Sair daqui curados. E quando isso aconteceu, né, do passado, a gente teve o passado, teve várias coisas, e o nosso passado mudou, foi colocado lá no mar, no profundo mar. Quando isso se deu? Quando a gente se converteu. E a nossa conversão, ela foi genuína, amém? A nossa conversão foi uma conversão genuína. E eu preciso crer nessa verdade. Eu não posso deixar que o diabo diga: imagina, você não se converteu de fato. Eu tenho que continuar crendo. Eu sou um homem, uma mulher convertida de fato. Eu confesso Jesus como Senhor. Percebe que ele vai trazendo sutilezas. Imagina, aquilo que você cometeu lá, aquela atrocidade, o seu Jesus não te perdoou não. Olha só, você fica preso àquele passado. Às vezes a rejeição, às vezes o abandono. Eu não sei a vida de todos, eu sei da minha vida, que muitas áreas da minha vida do passado, mesmo, né, em Cristo, eu permitia ser assolado por Satanás. Volta e meia eu falo: sai daqui, Satanás, você não tem direito legal sobre a minha vida. Os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Quem me entende, diga amém. Então, nós não podemos deixar que o nosso passado, né, nos tumultue, porque nós aceitamos. Ao aceitar Jesus, houve arrependimento, houve confissão de pecados, nós nos tornamos uma nova criatura. Então, nosso passado, ele precisa estar muito bem resolvido. Porém, temos muita dificuldade de assimilar, aceitar coisas que aconteceram conosco. E eu quero bater sobre isso. Muitas vezes a gente não está assimilando. Vem o inimigo, ele começa a bater forte, né? Ele quer que a gente fique preso ao passado. E uma das coisas que o Espírito Santo pediu para que nós falássemos nessa noite, não sei se é para você, pode ser que seja para mim também, mas eu quero falar sobre ferida por rejeição. Diga, ferida por rejeição. Então eu quero, nessa noite, pelo Espírito Santo, falar. Eu vou contar aí com os amigos lá em cima, mas olha só, ferida por rejeição são sintomas comuns da ferida, né, de algo que aconteceu. E eu quero te dizer que em Cristo, mesmo que tenha acontecido o pior, você precisa manter, né, a sua identidade clara. Esse passado não tem mais poder sobre a minha vida. O abandono não tem poder mais sobre a minha vida. A ausência do meu pai ou da minha mãe não pode mais fazer com que eu continue vivendo, né, hoje, tempo presente, aquela angústia de que meu pai me abandonou, meu pai fez aquilo por mim, para mim ou contra mim, ou o que seja. Muitas vezes, né, a gente fica preso nessas coisas. Então eu quero trazer aqui alguns pontos, 9 formas que se manifestam a ferida por rejeição. Rejeição é a ferida do vazio. Alguns psicólogos falam a respeito disso. E eu fiz aqui uma listagem, né, de pelo menos 9. Põe o primeiro para mim: baixo estima e autocrítica. Eu quero que à medida que a gente leia, que a gente vai estar lendo isso, faça uma análise se Satanás não está usando destas coisas para mentir para você, mentir sobre a sua identidade. A baixa autoestima e autocrítica, a pessoa se sente inadequada, acreditando que nunca é boa o suficiente e focando excessivamente em seus erros e falhas. Em nome de Jesus, se você tem vivido essa história, é uma mentira de Satanás, porque você já pediu perdão, o Senhor já limpou o seu interior, você não pode mais viver debaixo dessa mentira de Satanás. Ele vem e traz a mentira e fala que você é uma pessoa inadequada, que você não é nada.
Talvez você no passado, alguém, o teu pai, tua mãe disse que você era burro, que você era, incapaz. Está resolvido em Cristo essas sentenças malditas que foram trazidas lá atrás. Você é uma nova criatura em Cristo. Segunda coisa, medo constante de abandono, gente. Medo constante de abandono. O receio de ser excluído, excluído novamente, pode levar à insegurança e à dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. Não permita que o diabo venha mentir para você, na sua mente, nos seus pensamentos, a respeito dos seus relacionamentos, do seu relacionamento, quer seja com o pai, com a mãe, com quem quer que seja. Você é uma nova criatura em Cristo, nós somos, e os nossos relacionamentos são saudáveis. E ele traz esse medo constante de ser abandonado. Todo medo de abandono seja retirado em nome de Jesus nessa noite. Se você foi abandonado, seu pai te deixou e deixou sua mãe também, já está resolvido. Deus está trazendo cura nesses sentimentos aqui nessa noite, amém? Próximo, isolamento social. Isolamento social para se proteger da dor, da rejeição. A pessoa pode se afastar de eventos sociais, em situações em que se sentiria exposta. Queridos, o diabo vem com mentiras a respeito de você. Você vai continuar sendo rejeitado. Você foi rejeitado. Você é rejeitado. É uma mentira. Porque em Cristo eu fui aceito. Você foi aceito. Amém, queridos? Você tem participação em Cristo Jesus. Então não se isole. Não crie uma ilha. Eu não vou para a igreja. O diabo fica atacando em você. Ele começa a falar: não participe, seja isolado, não confie em ninguém. O Espírito Santo diz nessa noite que Ele é Senhor sobre a sua vida. Ele quer te dar bênçãos e mais bênçãos. Saia do casulo. O Espírito Santo me revela pessoas dentro de um casulo. Saia desse casulo em nome de Jesus. Não permita que o diabo minta para você. Põe o próximo. Dificuldade em expressar-se. Olha quanta coisa em relação à rejeição, gente. O receio de críticas ou julgamentos impede a pessoa de manifestar suas ideias e opiniões, limitando a comunicação assertiva. O diabo vai mentir para você: não, você nem sabe falar. O diabo chegou lá para Moisés e falou no ouvido dele, Moisés, você nem sabe falar, você é um gago. Ele mentiu para Moisés, e ele caiu naquela mentira. Eu nem sei falar, Deus. Não é você, Moisés, sou eu em você. Vira para alguém e fala assim: olha, eu sei que você não fala muito bem, mas não é você. É Cristo que fala através de você. O diabo vem e fala assim: não fala de Jesus não. Olha a vergonha que você vai ter aí no meio dos seus amiguinhos. Falar de Jesus onde você trabalha, o que seu chefe vai pensar de você? Transmitir Jesus aonde você estuda, a extrema vai te pegar. Não falei. Para quem entende, o pingo é letra. O diabo vai. Imagina, não. Bíblia? Gente, eu sou daquela época que a Bíblia era desodorante mesmo. Não tinha celular, não tinha aplicativo, não tinha nada. Eu tinha várias. Nessa sessão, você é da minha época, né? Bíblias, desodorante. Uma época, o diabo começou a mentir para mim. Você vai andar com essa Bíblia aí, o que o pessoal vai falar a teu respeito? Por muito tempo eu fiquei meio acovardado. Mas um dia,
Cristo mudou a minha história. Eu passei de ser convencido para me tornar convertido em Cristo Jesus. Aleluia. Posso continuar? Vocês estão comigo? Qual que é o próximo? Necessidade de aprovação. Há uma busca constante pela aceitação e validação dos outros, como uma forma de compensar a sensação interna de não ser valorizada. O diabo vem para você. Você já é uma nova criatura. Você já está no contexto há muito tempo, mas ele vem em mente para você, corre atrás de elogios, até porque você fez muito bem. Você precisa se autoafirmar. Sabe, queridos, nós não fazemos porque queremos reconhecimento. Nós fazemos porque faz parte da nossa identidade em Cristo Jesus. Eu vou trabalhar lá no Nico para ajudar, porque faz parte de mim. Eu não vou para receber elogios. Passou por você, não te cumprimentou, nem olhou para você. Isso é uma ferida. O diabo está mentindo para você. Ele está dizendo para você, olha, ele não gosta mais de você, ela não gosta mais de você. O pastor nem fala com você. Não permita que o diabo minta para você. Eu continuo te amando, mesmo que eu não fale com você. Mas mesmo que eu não fale, eu quero que você entenda, Jesus te ama intensamente. É dele que você precisa a aprovação, é dele que você precisa receber a graça, o favor, receber tudo de bom, amém, gente? Tem gente que faz o mimimi para ser reconhecido e se não é reconhecido, mas já está muito tempo na igreja, mas não conseguiu resolver essa questão. Estou quase terminando. Próximo, perfeccionismo exacerbado. A obsessão pela perfeição pode ser uma estratégia para mascarar a insegurança e o medo de não ser aceito. Põe o próximo, pessimismo. A falta de confiança na própria capacidade pode levar à crença de que as coisas nunca darão certo. Não permita que o diabo coloque pessimismo nos seus pensamentos. Eu quero declarar que se você sonhou os sonhos de Deus, e você capturou os sonhos de Deus, para qualquer que seja o projeto, esses projetos vão acontecer, porque é o sonho de Deus, não é a mentira de Satanás, é os sonhos de Deus na sua vida, então vai acontecer. Próximo, sensibilidade excessiva a comentários alheios, mesmo que pequenos, podem desencadear uma intensidade de dor muito grande, confirmando a crença da rejeição. Então precisamos tomar muito cuidado com esse ponto. E o último, para a gente ir para o final, sabotagem de relacionamentos e situações. Em alguns casos, a pessoa pode inconscientemente sabotar oportunidades ou relacionamentos, por não acreditar que merece ser escolhida. Em nome de Jesus, todos esses pontos estão agora anulados. Quanto à mentira de Satanás sobre a sua vida, estão anulados, amarrados, amordaçados, manietados e lançados para onde Jesus Cristo de Nazaré determinar. Reconheça que em Cristo toda essa prisão já foi resolvida. Segundo, Jesus se compadece das nossas fraquezas, queridos. Ele quer que estejamos livres. Diga, eu estou livre. Terceiro, precisamos nos aproximar da graça com confiança, para vivenciarmos a misericórdia todas as manhãs. Não permita que o diabo minta a seu respeito. E eu quero ler um texto, Hebreus 4,14, bem rapidinho, vamos lá. Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça
com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém, gente? Glória a Deus. E eu quero encerrar com um exemplo de Jesus. Nada melhor do que Jesus. Vamos voltar lá em Mateus, né? Logo no comecinho de Mateus capítulo 3 e 4. A Bíblia fala que Jesus foi ao Jordão para ser Gente, aqui comigo. Jesus foi levado ao Jordão, né? Aliás, Jesus foi ao Jordão, né? Para ser batizado. E ele assim o foi batizado. Amém, gente? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, né? Nós vamos ver isso. E ele foi batizado. E assim que ele foi batizado, uma voz do céu disse: este é meu filho amado. Amém, gente? Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em outras versões, que me dá alegria. Se eu estou em Cristo, e eu fui sepultado, e ressuscitei com Cristo, eu também sou filho amado, filha amada. Amém, gente? Vira para alguém e fala: você é filho amado. Agora, gente, presta atenção. Jesus aqui, ele recebe na sua identidade uma graça sobre filiação. Ele é filho do Deus Altíssimo. Deus está falando assim: você é meu filho, filiação, paternidade. Jesus não, e aqui, se você olhar bem, ele não precisou curar ninguém, fazer nenhum milagre para ser reconhecido como filho. Houve o quê? Uma identificação de filiação. Lá no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus, pelo Espírito Santo, foi levado aonde? Ao deserto. E lá no deserto, né, ele foi tentado. Ele foi tentado nos seus pensamentos, nas suas emoções. E qual foi a primeira tentação de Jesus? Se tu é filho, então Satanás sempre vai vir com uma dúvida: você não é filho coisa nenhuma, você não tem filiação, você não tem direito de sentar à mesa. Então eu quero dizer nessa noite: você é filho, você tem direito de sentar à mesa. Satanás vai tentar em todas as maneiras trazer dúvidas, mentiras a nosso respeito. Lá em Mateus 4:3 diz assim, o tentador, aproximando de Jesus: se você é filho de Deus, mande. Se você é filho de Deus, mande. Se você é filho de Deus. Jesus foi bombardeado em sua mente e pensamentos sobre quem ele era e sua identidade. Jesus venceu a tentação, Jesus venceu a morte, Jesus está reinando e está aqui nessa noite para dizer: filho e filha, você é meu. A equipe do louvor pode subir? Nós somos filhos amados. Eu quero declarar aqui, então você vai declarar comigo, ok? Então, vamos ficar em pé, eu acho que desperta um pouco. Eu vou fazer as declarações, eu declaro e você declara aí, tá? Você repete. Então, irmãs, quando eu estiver falando e é masculino, você aplica no feminino, alright? Ok? Então, eu vou falar no masculino, tá? E você precisa falar no feminino. Então, o primeiro que eu vou falar, então eu só vou explicar aqui. Eu sou filho amado. Aí você, irmã, vai falar: eu sou filha amada. Tudo bem? Vamos lá, levante a sua mão direita e diga assim: eu sou filho amado. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu estou livre da condenação eterna. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho a vida de Deus. Sou lavado e remido pelo sangue de Cristo.
Mais forte agora. Meu passado não me acusa mais, pois está no profundo mar. Diga comigo. Minha alma pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Minha vida pertence a Jesus Cristo. Minha identidade é em Cristo Jesus. Agora bem alto. E ponto final. Glória a Deus. A nossa identidade é em Cristo. Não permita jamais que o diabo minta para você. Porque quando ele foi desmascarado por Jesus, lá em João 8,44, o que ele continuou fazendo? Mentindo. Ele mente quanto à sua vida, ele mente quanto ao propósito de Deus na sua vida, ele mente quanto ao seu casamento, que não vai dar certo, que vai ter separação. Agora em Cristo Jesus, o seu casamento está embasado em Cristo, não na sua capacidade de fazer com que o seu casamento prossiga. Quem me entende, diga amém. Enquanto eles ministram o louvor, eu não sei qual será, eu gostaria que você orasse aonde você estiver. E se alguma dessas áreas da rejeição, você se identificou com ela, você vai novamente pedir perdão, falar: Senhor, eu não sou mais escravo desses pontos da rejeição. E aí você apresenta ao Senhor, porque você está em Cristo. Esta é uma igreja de homens e mulheres que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos brincando, amém, gente? Nós estamos falando a coisa com muita convicção. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Se nada do que você ouviu mexeu com você, agradeça então, agradeça com o Senhor. Em nome de Jesus. Pode ministrar.